Por que no Japão tem tanto sistema de saúde e cultura do trabalho no Japão? Prisa, vídeo patrocinado pelo camarada Nubes, bora ver. Por que que os japoneses se suem como é a saúde aqui no Japão? Tá todo mundo trabalhando até morrer. No momento o metrô para. Eu gosto como ela evita de falar qualquer palavra que possa desmonetizar o vídeo. É engraçado. Acidente humano. Uma coisa que me chocou muito no começo. Eu só tô expondo uma máfiazinha de hospital. Esse problema eles chamam de karoshi. Os aqui no Japão não buscam ajuda. Ela falou pra eu nunca mais levar o meu celular pro meu trabalho. Juro, eu me senti na escola. Oi, gente, tudo bom? Nossa, que abertura de desenho. Quanto tempo? O vídeo de hoje eu vou falar sobre saúde mental. Isso que é foda. Eu tô precisando de saúde mental. Depois de hoje que eu vi o Flamengo ser eliminado pelo Olímpia no Paraguai por 3-1, de maneira humilhante, eu preciso muito de saúde mental. Me ajude. Aqui no Japão. Me ajuda. Que é um tema que vocês querem muito saber, né? A grande verdade é que no Japão não deve ter psicólogo, né? Porque se tivesse psicólogo, literalmente 90% dos problemas que a gente vê em animes e mangás não existiriam. Resolvi falar desse tema hoje porque eu tinha uma consulta com a minha médica. E pra quem não sabe, eu tenho déficit de atenção. Isso é uma pica. Não sei se já deu pra reparar, né? Mas eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O famoso TDAH. Ou TDAH. E pra quem não sabe, gente, o TDAH, ele é um negócio assim que você não tem um foco muito bom nas coisas. E, enfim, é um negócio um pouco complexo. Mas você precisa tratar, sabe? Você precisa tomar um remedinho. Porque uma ritalinazinha pra ajudar, né? É um negócio que, assim, falta um hormônio no seu cérebro. E óbvio. No meu cérebro deve estar faltando uns 32 hormônios diferentes. Eu tenho que procurar um psicólogo, gente. Caralho, me cobrem isso, tá? Setembro eu vou começar no psicólogo, preciso. Que por causa da minha falta de Tô ficando doido. Atenção e foco, eu vim na minha consulta no dia errado. Isso que é foda, mano. Gente, eu não aguento mais, juro, sério. Acho que todo mundo que tem TDAH consegue se identificar com isso, que é uma coisa muito comum do déficit de atenção, né? Você fazer as coisas na data errada, você confunde dias, números, horário. Acontece. Então, você precisa tratar, né? Fazer terapia e tal, pra você conseguir meio que se adequar à sociedade. Porque senão você acaba sendo aquele adulto que é meio que visto por todas as pessoas como alguém irresponsável. Só que não é culpa sua, sabe? É que o seu cérebro, ele veio com... Ai, nossa, tem preguiça de estudar, tô com TDAH. Pô, mas TDAH é uma parada que, tipo, infelizmente, acabou minimizando muito, né? Tipo, ficou... Na real, o TDAH é uma parada que foi ridicularizada com o tempo, porque hoje em dia todo jovem diz que tem TDAH. Inclusive eu, né? Tudo geração TikTok, né? Mas a questão é que muita gente não tem TDAH. Tá ligado? É só uma galera que realmente só, às vezes, não gosta de tal assunto, não consegue fazer tal coisa, sabe? Porque TDAH é algo muito específico, não é tão simples quanto parece, não é só tipo, eu não consigo focar no filme que eu tô assistindo. Tem todo um processo maior ao redor disso, sabe? É uma parada que às vezes é triste, porque incomoda, principalmente se você precisar ser produtivo. Se você precisa ser uma pessoa produtiva no trabalho, no estudo, etc, tu tá fudido, irmão. É Pomodoro, é alguma coisa que tu tem que fazer. Tomar Ritalina pra caralho, senão tu tá maluco, pô. Tu se fode, cara. Umas coisinhas ali diferentes, entendeu? Não é uma doença, o TDAH, o déficit de atenção não é uma doença, ele é um fator genético, tipo, sei lá, uma pessoa que nasce com olho azul, e dizem que quem tem olho claro é mais sensível à luz, ao sol e coisa assim, né? Talvez precisaria usar óculos de sol. TDAH, ele é basicamente um distúrbio, né? Hormonal. Quase todo o problema psicológico que a gente tem são distúrbios hormonais, né? Porque quando a gente vai tomar remédio, a gente toma uns bagulho pra poder equilibrar os hormônios do cérebro, né? O cérebro é uma merda, é uma pica. Com mais frequência do que uma pessoa com olho castanho. É a mesma coisa quem tem déficit de atenção, entendeu? O seu cérebro vai ter um funcionamento um pouquinho diferente, que pode complicar a sua vida e a vida das outras pessoas. Enfim, e eu me trato aqui no Japão, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre minha experiência, né, com saúde mental aqui no Japão. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o Japão em si, sem incluir muito da minha experiência. Beleza. Bom, gente, acho que não é novidade pra ninguém que saúde mental é um tabu aqui no Japão, né? E na verdade, é um tabu no mundo inteiro, até no Brasil. Papo reto, isso é verdade. Eu acho que a diferença é que no Brasil a gente conversa muito sobre isso na internet, mas no mundo real não é bem assim, sabe? As pessoas, principalmente mais velhas, elas acham que é frescura. As pessoas mais velhas, elas têm uma barreira maior pra poder compreender. Mas essas pessoas mais velhas,
elas provavelmente teriam uma vida muito mais fácil se elas pudessem ter se aceitado ou ter alguém pra poder ajudar elas a se entenderem, né? É algo bem interessante, inclusive. Eu tinha lido uma vez, inclusive, que muitas garotas, elas acabam tendo autismo, né? Elas nascem autistas em graus mais leves, né? E elas nunca compreendem isso porque a sociedade, ela impõe que a garota, ela é tímida, a garota é mais na dela, a garota é mais quietinha, a garota é mais introvertida, ela é toda fofinha. E aí muitas garotas, elas não compreendem que, tipo, na verdade, elas só têm uma condição que elas poderiam estar tendo uma visão de mundo totalmente diferente do que elas tiveram durante a vida. Porque muitas garotas se julgaram ou se julgam até hoje por questão X ou Y que, na real, tá atrelado ao autismo em si. Existem vários graus de autismo, né? Então, às vezes, se a família tivesse identificado ou apoiado um possível acompanhamento médico, etc., a menina poderia ter uma vida mais tranquila ou não se julgar por X ou Y, sabe? Então, é isso. Eu tinha lido sobre isso uma vez. E acontece também com várias coisas. Depressão é uma parada também, né? Muita gente atrela a depressão a, sei lá, mano. Principalmente famílias mais religiosas falam que é falta de Deus no coração. Ou que é falta de força de vontade. É só você querer que você consegue. E não é bem isso, né? Tem toda uma questão hormonal e etc. Então depende muito da família, mas realmente é um tabu ainda. Infelizmente é um tabu. Só que eu acho que hoje em dia é algo mais aberto pra debate familiar. E também na internet, óbvio. Mentira, enfim, várias coisas. Então muita gente não acredita muito, né, na saúde mental e não entende que o cérebro também é um órgão e também fica doente. No mundo todas as pessoas têm dificuldade pra buscar ajuda, pra tentar se cuidar mesmo, sabe? E pra ter aceitação também das pessoas em volta. Ela vai ser atropelada, meu Deus, vai pro Isekai. A Pris vai pro Isekai. O caminhão tá chegando. Caralho, o caminhão tá chegando, mané. A Pris vai pro Isekai. É agora. Caralho, fudeu. Volta tanto. Ai, meu Deus. Calma. Tudo bem, ficou tudo bem. A gente já tava pesquisando. E no Brasil, vocês sabiam que o SUI é a terceira maior causa de não vida de jovens? O SUI. Tipo, isso é muito alto, sabe? E tá aumentando no mundo todo. Então, isso é um problema preocupante no mundo todo. Inclusive, se eu não tô enganado, o Japão não é o país onde tem mais suicídio, né? Não é. Sabiam disso? É porque criou-se um mito que o Japão é um país onde as pessoas mais tiram a própria vida, mas não é. Não é. Inclusive, dos países desenvolvidos, o Japão não é o que tem a maior taxa disso daí, não. Gênio! Apesar de muita gente confundir. Gente, eu só tô falando tudo isso porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra falar sobre esse assunto, pra não ficar espalhando notícia exagerada ou falsa, sabe? Porque não é legal, né? E antes de eu começar a falar diretamente sobre o assunto, eu peço que vocês tentem manter a mente muito aberta. Tá. Cuidado com os comentários que vão fazer. E lembrar que as pessoas são diferentes, principalmente em outras culturas. São complicadas. A gente precisa entender que as pessoas não vão pensar igual você. Papo reto, isso aqui é importante, né? A gente tentar enxergar através do ponto de vista cultural de outro país, né? Querendo ou não. Então, coisas que no Brasil pra gente é óbvio, não vai ser fácil em outros países e, enfim, vice-versa. Por isso, às vezes, na sua cabeça você tem uma solução muito fácil pra um problema que a cabeça da outra pessoa não vai ter essa mesma solução. Também, às vezes, pra você é uma solução, mas pro outro não é. Então, vamos manter a mente aberta pra não ficar julgando as pessoas e pra tentar ter empatia também. Exercer empatia é muito difícil pra alguns, mas é importante. A realidade do outro. Além disso, gente, tudo que eu vou falar aqui se aplica aos nativos. Aos japoneses que nasceram e cresceram no Japão e com a cultura daqui, tem a mentalidade daqui. Isso não se aplica para brasileiros descendentes de japoneses. Sim. Que é uma coisa que as pessoas confundem muito no Brasil, né? Tipo, é descendente de japonês, então é japonês. Não é. Se a pessoa não nasceu no Japão, não cresceu com a cultura daqui, ela não é japonesa. Ela tem a mentalidade brasileira. E também não se aplica. O processo de socialização da pessoa é totalmente diferente. Se ela foi criada no Brasil, não quer dizer que ela vai ser japonesa, só porque, sei lá, ela tem características japonesas, né, de aparência, etc. Não tem lógica isso. Muito para imigrantes que moram aqui no Japão. Eu vou falar da sociedade japonesa e de como isso afeta os japoneses. É claro que imigrante sofre, né, com alguns resquícios da forma que a sociedade japonesa funciona, mas nunca vai ser igual. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo depois contando um pouco mais sobre como que é ser imigrante no Japão, a
solidão do imigrante na sociedade japonesa. E por mais que a gente que mora aqui acabe, né, lidando um pouco com os problemas do Japão, sempre vai ser um pouco pior para eles, para os nativos, porque a cabeça deles é diferente da nossa, como eu já disse. Acho que isso deu pra notar, Então né? eles já crescem Que a forma como os japoneses são criados e eles existem por si só em sociedade é muito diferente da forma como o brasileiro lida com a sociedade ao redor, né? Olhando de fora assim, a gente consegue notar várias coisas. Por exemplo, repressão, né? Repressão sexual é muito grande, aparentemente, no Japão, pelo que a gente consegue notar. Fala-se muito que os japoneses são frios, mas eu não sei se eles são frios, de fato, porque a gente tá olhando isso numa perspectiva brasileira, onde aqui todo mundo é mais acalorado, né? Eles não são frios, eles são mais introvertidos, talvez. Eles são mais na deles, eles são... É mais difícil pra eles, talvez, se expressar de uma maneira mais eficiente com questão a emoções e etc. Então não quer dizer que eles são, tipo, máquinas antipáticas que matariam qualquer um que apareça no caminho, sabe? É só, talvez, uma perspectiva. É apenas a forma como eles foram criados, ou eles existem, sabe? com a mentalidade de que o trabalho E eles têm várias demonstrações de afeto que pra gente não é. Por exemplo, quando eu tô vendo um anime lá e o pessoal vai se despedir. Por exemplo, a menininha vai embora e o cara vai estar dando tchau. Quando eles não... Mano, aqui no Brasil, tipo, você dá um abraço, tá ligado? Sei lá, é teu amigo, tu aperta a mão dele. Lá não, eles se abaixam na vez do outro, valeu, tamo junto. E vai embora. É um bagulho, sabe, sem contato, etc. Mas isso não quer dizer que, tipo, eles não gostem um do outro. Existem outras demonstrações de afeto muito mais importantes pra eles, né? trabalho deles é mais importante do que a família deles, do que a vida deles. Então isso, por exemplo, pode ser um grande motivo para eles não quererem mais fazer parte desse mundo. Que pra gente seria algo só como, pô, tá ruim esse trabalho, vou mudar de emprego. Pra eles não é assim, pra eles é muito mais pesado. Por que que os japoneses se com mais facilidade do que as pessoas talvez no Brasil fariam? Primeiramente, cultura. No Brasil, a gente tem uma cultura muito forte cristã, então Onde o suicídio, né, a não-vida, é pecado. É um forte pecado. E no Japão, se eu não tô enganado, né, talvez por causa da influência do período dos samurais, etc., com o seppuku, né, que basicamente você, por ser desonrado, algo assim, você tira a própria vida, né, como forma de pagamento. Pode ser que isso tenha passado, né, por gerações e gerações e continua até hoje um pensamento parecido, né? Então, acredito que assim como eu, muitas pessoas cresceram numa família cristã e a gente já cresce com a mentalidade de que isso é algo pecado. Então você não vai fazer isso porque você não quer pecar. Então muitas pessoas têm isso bem enraizado no Brasil. Os kamikaze, né? Eles tiravam a própria vida, mas em benefício da própria nação, em honra, né? Em honra à nação deles, etc. Aqui no Japão, eles não são cristãos. Essa não é a religião deles. Então, o que eles têm enraizado culturalmente vem muito da história do Japão, que é muito antiga, e também da cultura samurai. Aí, ó, tá E vendo? na cultura samurai, eles tinham um tipo de ritualístico que chamava harakiri, que Harakiri, que é um era seppuku, né? cometido pelos samurais que tinham feito algo, como eu posso dizer, errado. Então, cometi um erro, era assim. E por mais que hoje em dia não exista mais Então, eu até entendo os caras terem o jeito deles e tal, mas tem alguns que ultrapassam a linha de criação pra cada um. Tipo, o pessoal que costuma vir de navios cargueiros da China nos portos são muito grossos e não digo no sentido de curtos e diretos, mas sim mal educados mesmo. Tinha vários relatos do pessoal de situações chatas. Aí criou-se no porto, ao menos, que o povo chinês, num geral, é mal educado. Irmão, o filho da puta trabalha na porra de um navio cargueiro que vem da China pro Brasil. Se ele não for mal educado, eu não sei o que ele vai ser, porra. Ele vai ser maluco. Olha a realidade do cara, mano. Tu quer que ele chegue aqui na porra do Brasil, na porra de um navio cargueiro, vem da China pro Brasil, ficar 2 meses no meio da água e chegue no porto. Oi, gente, tudo bem? Ah, eu amo você. Porra. O brasileiro também só ofende pouco. samurai no Japão. É enraizado que se você comete um erro, pô, é melhor você partir pra outra. Culturalmente falando, esse é um dos maiores motivos. Mas tá vendo? Pros caras, se você errou, acabou. É melhor você ir de comes e bebes do que continuar a vida. Não tem como recomeçar. E isso é muito doido, né? Muito doido, né? Tipo, eles não têm esse senso de recomeço, né? E é por isso, talvez, que muitas obras japonesas falem sobre recomeço. Já cansei de ver vários mangás e animes que a pauta é recomeço. Recomeçar sempre. Então é interessante observar isso, né? Porque eu falei, a sociedade, ela influencia a arte, né? Então, quando a gente vê um anime, um mangá, a gente tá vendo basicamente um recorte
social de um período histórico. Então, todo anime, mangá, livro, né? A literatura japonesa é muito boa, inclusive. Eu indico vocês lerem livros japoneses, são legais. Eles recortam algum tempo, algum lugar do tempo, né? E geralmente eles estão falando sobre pautas daquela época, ou pautas que poderiam existir naquela época. Então é muito interessante, né? Ter uma ideia de como a realidade ela é um reflexo, né? A arte ela é um reflexo da sociedade atual, do mundo atual. Então a ficção ela nunca está desatrelada à realidade. A ficção e a realidade andam de mãos dadas. Por isso que a ficção ela influencia na realidade da mesma forma que a realidade ela influencia na ficção, né? Ao menos no meu ponto de vista. Do porquê as pessoas aqui têm mais facilidade pra cometer isso. E também muitos acreditam em reencarnação também aqui. Então eles acham, tipo assim, essa vida não tá dando certo, vou partir pra próxima. Claro, eu tô falando de uma forma A cultura do Isekai aí. generalizada. A cultura do Isekai tem tudo a ver com essa questão de simplesmente querer recomeçar. A maioria dos animes, mangás, light novels e Isekai é sempre um protagonista que na vida real, no mundo humano, ele é um merda, ele foi demitido, ele sei lá, ele não sai do quarto por 20 anos, né? Um hikikomori, ou ele sofreu bullying, ou ele é uma pessoa que não consegue se relacionar com ninguém, então ele quer recomeçar. E ao invés de ele recomeçar na vida humana, geralmente ele, né, morre pra poder partir pra um outro mundo onde ele vai recomeçar, e aí provavelmente ele vai ter um poder fodão, ele vai ser fodão, e todo mundo vai gostar dele, e ele vai arrumar uma garota bonitona pra ele namorar, e é justamente isso, né? Por isso tem tanto Isekai, né? É um reflexo, né? É um recorte da sociedade japonesa atual, né? E com base no contexto histórico e cultural do Japão, mas ainda assim é particular de cada pessoa. Ser demitido lá é bem pesado. Você já sabe. E se demitir é muito mais pesado. Porque, que nem ela falou, né? Pra muitos o trabalho é mais importante que a própria família. Porque é a tua função na sociedade, tá ligado? Quando tu perde a tua função na sociedade, é como se você não prestasse mais. Sabem que o Japão é muito falado por causa do bullying escolar, O Ijime, né? Lá é Ijime o nome. É bem pesado lá. pressão no ambiente de trabalho. O Japão tem uma mania de não falar dos problemas. Então, eu vejo essa como uma das maiores diferenças. No Brasil, pelo menos na internet, a gente fala sobre saúde mental e etc. Fala legal. Aqui não. Claro que agora, com as novas gerações, né, as coisas. Então Isekai é uma visão de como seria uma vida perfeita aos olhos de uma pessoa que auto-arrasta pra cima? É a visão de uma pessoa que não vê mais sentido na vida atual e gostaria de recomeçar em um lugar onde ela possa ser uma pessoa boa, que ela possa ser privilegiada e coisas assim, pô. Sabe? Estão mudando. Muitos youtubers japoneses, galera do TikTok, eles já falam sobre problemas de saúde mental. Então, tá começando. O Japão não fala muito sobre os problemas de saúde nas escolas, né? Saúde mental, na vida, no cotidiano. O Japão, pelo que passa, né, a aparência, ele não fala muito sobre problemas, né? Ele gosta de botar embaixo do tapete. E aqui é muito comum um negócio chamado Pawahara, que a gente também tem no Brasil, que é abuso de poder. Acontece muito no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, porque na escola japonesa, desde pequenininho, as crianças já aprendem a seguir a hierarquia aqui no Japão. Então, tem os kohai, que seriam os novatos, e os senpai, que seriam os veteranos. Ou seja, todas as crianças. E dentro da linguagem japonesa, existem formas diferentes para você falar se tratando da hierarquia da pessoa. Eu lembro quando eu fiz faculdade de japonês, era, tipo, muito chato, porque às vezes, dependendo da hierarquia da pessoa, você tinha que falar de uma forma totalmente diferente a mesma coisa que você poderia estar falando normalmente. É claro que no Brasil, por exemplo, você fala às vezes com a pessoa de maneira mais educada e na outra de maneira mais informal. Isso existe. Só que no Japão é um nível mais absurdo, não é como se existisse formal e informal. É como se existisse literalmente uma forma diferente pra poder falar com cada pessoa dependendo da hierarquia dela. É uma loucura, porra! Crianças da escola têm que respeitar os mais velhos, nem que a pessoa seja um ano mais velho que você. Por isso, muitas vezes, esses mais velhos da escola japonesa que cometem o bullying com as crianças mais novas. E, infelizmente, os Ela deixa de falar as palavras polêmicas, né? É engraçado. professores não ajudam. Enfim, as pessoas fecham os olhinhos e fingem que nada tá acontecendo. Então, mesmo que a pessoa sobreviva à fase escolar dela, ela vai crescer um ser humano muito traumatizado, né, gente? Principalmente porque os japoneses guardam muito isso pra si, os problemas deles. Eles não saem contando, eles não têm mania de contar pros pais que tá sofrendo alguma coisa, eles guardam. E isso se estende para o ambiente de trabalho. O Japão vive uma epidemia de excesso de trabalho, tanto que aqui é o único país do mundo que existe uma causa de
por excesso de trabalho. E, querendo ou não, é uma consequência do sistema, né? Muitos falam que o Japão ele já chegou no ápice do capitalismo, né? Que é o sistema atual que rege o mundo. Ele já chegou no ápice e agora ele tá vivendo o decréscimo, né? Tu chegou no ápice, agora vem o decréscimo, né? A queda. E o ápice teria a ver com isso também, né? O excesso de trabalho, né? E como isso acaba afetando, querendo ou não, a saúde mental de todos os trabalhadores e da sociedade no geral, né? E como isso também afeta, obviamente, toda a sociedade. Se a gente parar pra pensar a questão da saúde mental, a questão da repressão sexual e as famílias basicamente não tendo tempo junto e aí, obviamente, não procriando, né? Inclusive, se eu não me engano, existe até uma causa no Japão onde agora o pessoal pode voltar mais cedo do trabalho pra poder passar mais tempo com a família. Eu não lembro exatamente até a que ponto isso acontece, mas eu lembro que teve uma parada assim pra ver se os caras dão uma pimbada pra nascer um bebê, tá ligado? Então é uma doideira, mano. Esse problema eles chamam de karoshi, que é literalmente isso, a pessoa trabalha. É um bagulho bizarro, um país onde os caras ficam mal vistos por sair no horário normal de trabalho. Se você não faz hora extra, você é mal visto. Você não dura no trabalho, se bobear, é hostilizado, exatamente. É como se você estivesse abandonando no barco, tá ligado? Demais e ela acaba indo pra próxima vida, digamos assim, seja por problema de estresse, ataque do coração ou mesmo o SUI. Teve uma história, inclusive, que ficou muito famosa em 2015. Também tem a galera que pimba, mas não tem filho porque não vai ter como criar, né? Tem essa pique. Também porque é caro, às vezes. Muito caro. De uma garota que ela pulou da janela do trabalho dela. E era um prédio bem altão. Essa menina, gente, ela fazia vários posts no Twitter dela, sabe? Contando sobre a rotina estressante de trabalho dela. Ela chegava a dormir no escritório, ela, tipo, nem ia pra casa. Ela chegou a ficar 2 meses inteiros só dormindo no escritório. Porque o trabalhador mais normal do mapa. Porque não dava tempo de ir pra casa e não tinha mais ninguém no escritório que podia fazer o trabalho dela. Esse também é um literalmente o animador mais normal do mapa. Problema muito grande do ambiente de trabalho aqui. Eles geralmente têm uma função para cada pessoa. Então, não vai ter outra pessoa no seu escritório que faça o mesmo trabalho que você. Essa que é a pica, E por causa Você é uma engrenagem ali, pô. Se você para, é como se você estivesse atrapalhando o trabalho de todo mundo. E aí você é utilizado. As pessoas ficam super sobrecarregadas, né? E acabam fazendo muitas horas extras que não são remuneradas. Olha a pica aí, pra tu ver, né? Como o direito trabalhista é algo importante pra poder garantir, né, a sua proteção. Que foi o caso dessa garota. Ela chegou a ficar sem ver a família dela, sem ver o namorado dela. Ela não conseguia ter vida social e a pouca vida que ela tinha com a família, com o namorado, era muito problemático. Pra tu ver, né? Eles reduzem o número de funcionários, cada um vai ter uma função e não tem alguém pra poder te substituir ali. Você não ganha por horas extras. Você faz hora extra e não ganha por isso. Então, basicamente, é como se você não tivesse qualquer resguarda. Você não tem proteção alguma, tá ligado? E eles fazem isso, obviamente, pra poder aumentar o lucro da empresa. Sabe? Porque ela não conseguia ver o namorado, aí terminava o relacionamento. E assim. Era só criar leis trabalhistas. Metade dos problemas do país acaba. Deve ter leis trabalhistas no Japão, provavelmente. Mas se não tiver, é porque eles não querem aprovar, né? Porque basicamente o governo japonês é o mesmo desde a Segunda Guerra Mundial. A galera que tá no poder no Japão, como primeiro-ministro, etc., é literalmente a mesma galera desde a Segunda Guerra Mundial. Então, basicamente, é literalmente as mesmas ideias e ideologias desde a Segunda Guerra Mundial. Então... Gente, os japoneses, eles crescem desde pequenininho aprendendo que trabalho é a prioridade da vida deles. É mais importante do que a vida e a família deles. Homens que não têm um emprego estável não se casam aqui no Japão, porque se eu não tenho a coisa mais importante que eu poderia ter na minha vida, que é meu trabalho, por que eu vou ter uma esposa e filho? Vocês já devem ter ouvido falar também que o Japão é uma sociedade coletivista. Esse é um assunto bem profundo, porque o coletivismo parece ser uma coisa muito boa, muito bonita, né? Ah, coletivismo é uma sociedade onde meio que todo mundo é uma comunidade, todo mundo trabalha em grupo. Então parece ser uma coisa muito bonita. Que é uma merda, né? Porque trabalho em grupo na escola era um saco. Então, tá... Sempre tinha um filho da puta pra atrapalhar o grupo. Todo mundo se ajudando para as coisas funcionarem. Mas, quando isso é extremo, não é bom. E o Japão é extremo. Claro que, assim, depois do caso dessa garota, né, que pulou e tal, o Japão tentou mudar um pouco das leis trabalhistas, proibiu o excesso de trabalho, mas as pessoas não respeitaram isso, né? As pessoas continuam trabalhando em excesso, meio que as coisas ficam debaixo dos panos. Também colocaram férias obrigatórias, então... Férias obrigatórias. Irmão, tira férias, pelo amor de Deus. Sim, aqui no Japão não tem férias. Mas depois desse caso... Caralho, não tinha férias. Mano...
E o pessoal no Brasil ainda reclama da CLT, né? Tem uma galera que reclama, né? Fala que é muita lei trabalhista. Isso atrapalha o empresário. Papo reto. Caso, eles É o capitalismo tardio, pô. É isso deram aí. 15 dias de férias obrigatórias por ano para todos os funcionários de qualquer trabalho. E tá pouco ainda, hein? 15 dias tá pouco, mas tudo bem, não vou entrar nesse debate. Pelo menos é 15 dias. Só que meio que assim, você tem que solicitar para você tirar férias. Ninguém solicita de tirar essas férias. Então, por mais que seja um direito do trabalhador, eles não usam esse direito deles. Porque eles pensam que é esquisito. Tipo, é esquisito eu tirar férias enquanto os meus colegas de trabalho ficam trabalhando. Esse que é o extremo do coletivismo, entendeu? É como se o indivíduo deixasse de existir para ser apenas parte da sociedade. Então, se tá todo mundo trabalhando até morrer, eu também vou trabalhar até morrer. Eu, pessoalmente, tive muitas experiências ruins trabalhando aqui no Japão e no Brasil também. Primeiro, porque eu tenho TDAH. E, gente, pra quem não sabe, E é uma pica. o TDAH é uma coisa que literalmente atrapalha a sua vida de trabalho. Você acaba tendo um pouco mais de dificuldade pra fazer algo que outras pessoas fariam facilmente. Então, se você tá num ambiente estressante de trabalho, que você não gosta do seu emprego, você vai cometer muitos erros. E você vai ser demitido. Então, por causa disso, eu particularmente tive muita dificuldade pra trabalhar aqui no Japão, sabe? Eu já fui demitida muitas vezes. A maioria dos meus empregos nem passaram da parte de experiências. Meu prazo é 3 meses, que é literalmente o tempo de experiência. Quando eu não era demitida, eu me demitia, porque eu não aguentava. Eu trabalhava, tipo, Ainda bem que ela virou streamer e youtuber, né? Porque senão, de coitado. garçonete, em Tu viu a história dela sobre a época das fábricas? Não, nem sabia que ela tinha história sobre isso. restaurante, já trabalhei limpando escritório, já trabalhei de muita coisa. Pausa pra ver o trem passando no meio da cidade. Gente, a moça, 38 graus e ela toda coberta pra não se queimar do sol. Uma coisa que eu ouvia com muita frequência nos meus trabalhos era: se todo mundo consegue, porque Mas aí que tá, né? O rapaz aí no chat falou, isso não é o ápice do coletivismo, é o ápice da exploração. Querendo ou não é verdade, porque não é que isso seja coletivismo extremo. É mais como a mente do trabalhador japonês ela foi tão influenciada pelo sistema de exploração que ele se acha errado por pensar em si próprio. Não é que isso seja coletivismo, é só a forma como literalmente todo mundo com a cabeça fodida, pô. você não consegue. E isso me deixava irritada num nível, gente, juro, eu não sei nem explicar. De novo, muito enraizada, cultural, que tipo, as pessoas não conseguem pensar diferente disso. Os meus colegas, eu sempre me dava mal com meus colegas de trabalho também, porque eles ficavam pessoalmente ofendidos de me ver, de alguma forma, fazendo diferente do que eles faziam. Às vezes eu terminava meu trabalho mais cedo e eu ficava sem fazer nada. Isso é horrível, isso é mal visto aqui no Japão. Então as pessoas, não é porque elas trabalham longas horas que elas produzem. Na verdade, é muito comum a galera ficar só enrolando no ambiente de trabalho. Inclusive, uma coisa que depois me ensinaram, né, a fazer pra enrolar no trabalho era fazer limpeza. Então, tipo, você não tem nada pra fazer no seu ambiente de trabalho, pega uma vassoura e varre o chão, né? Cara, é uma loucura, Acha mano. que o chão tá limpo, varre o chão, mostra serviço, finge que você tá trabalhando. Então muitas das pessoas fazem isso, elas fingem que elas estão trabalhando. Isto é o E esse é Japão. o certo. Porque se você fica parado enquanto tá todo mundo trabalhando, tipo, todo mundo vai ficar muito bravo com você. Tu termina a porra do teu trabalho primeiro que todo mundo e o pessoal fica puto contigo porque tu terminou o teu trabalho. Como é que pode, né? Que uma coisa que eu fazia muito é que se eu tinha uma consulta no dentista, ou se eu tinha que ir pro médico, coisa do tipo, ou se eu tinha algum problema de família, eu simplesmente faltava no trabalho, eu avisava antes. Quando eu tinha consulta no médico, eu avisava 1 mês antes. E na minha cabeça eu tava fazendo o que era certo. Eu tô avisando, né? Não tem problema. Eles ficavam muito bravos comigo, porque enquanto eu tava deixando de trabalhar pra ir no médico, pra viver a minha vida pessoal, tava todo mundo lá deixando de viver a vida pessoal pra trabalhar. Mas o problema não é dela, né? O problema é da exploração, Já literalmente. cansei de ver minhas colegas indo trabalhar medicadas porque tava com dor em algum lugar. E às vezes elas estavam há dias com dor, passando mal. E mesmo assim elas tomavam remédio e iam trabalhar. E elas não iam no médico. Quando eu trabalhava no Brasil, era meio que ok. Se você não tem nada pra fazer no seu trabalho, você pegar e abrir o Facebook, mexer no celular. Só que aqui no Japão não pode. Então, eu nunca fiz isso de ficar mexendo em rede social no trabalho, mas eu já levei bronca porque eu peguei o meu celular. Eu acho que o home office no Japão deve ser impossível de existir, né? Que porra, imagina, tu em casa trabalhando. Pô, deve ser pra eles a coisa mais nojenta do mundo. Tipo, você em casa, no teu conforto, trabalhando? Não, não, mas eu sou mais produtivo em casa. Não, para! Não, não! Aí a gente começa a chorar.
Olhei a hora e guardei no bolso. Ela falou pra eu nunca mais levar o meu celular pro meu trabalho. Juro, eu me senti na escola, no ensino médio, quando os professores me impediam de levar meu celular e falava: eu só te entrego de volta quando a sua mãe vier buscar. Eu me sentia exatamente assim. Mas quando a situação chegava num nível que eu não tava aguentando mais, eu simplesmente me demitia. Ou então eles me demitiam. Fora que é uma vergonha você ser demitido aqui no Japão, né? Meu áudio bugou, então eu vou ter que narrar essa parte, gente. Mas eu tava E narra, tá? dizendo que o mercado de trabalho japonês valoriza a dedicação a uma só empresa. Ou seja, quando você termina os seus estudos, Ou seja, é por isso que cresce demais o gênero netorari no Japão, que é o gênero sobre traição. Por quê? Porque da mesma forma que os homens não dão amor o suficiente para suas mulheres, e vice-versa, por causa do sistema de exploração trabalhista do Japão, o que incentiva as mulheres a traírem, ou os homens a traírem, eles também, na verdade, o Netorari faz uma crítica, é bastante suave isso, e eu não tô nem zoando, tá? Se tu pega pra ver a partir desse ponto de vista, o Japão, ele incentiva você a ser fiel a apenas uma empresa, apenas um trabalho. Então, se você troca de trabalho, ou se você rejeita um amigo, ou se você deixa de trabalhar, é como se você estivesse traindo a confiança de todo mundo, o que também configura como Netorari. Então, talvez a explosão do gênero Netorari atualmente no Japão tenha relação também com essa fidelidade que você tem que ter com tudo na tua vida, sem poder querer, às vezes, escutar a si próprio. e é contratado por uma empresa, é esperado que você fique o resto da sua vida nessa empresa. Por isso, o mercado também valoriza tempo Pior que o que eu falei faz sentido, tá? Fez sentido. Não fez sentido o que eu falei agora? Fez sentido pra caralho. de empresa para Se a gente olha por um aspecto antropológico, sociológico, faz sentido essa porra. promover funcionários e para aumentar o salário deles. Então, mesmo que um funcionário mais novo, com um currículo muito melhor, entre na empresa, ele nunca vai ser valorizado como um senpai, né? De novo, aquela questão da hierarquia. É meio complexo de explicar, mas já que o padrão aqui é passar o resto da vida na mesma empresa, por isso é vergonhoso você ser É tipo jogador de futebol, né? O jogador de futebol que muda de time toda hora, o pessoal olha meio tipo, esse cara não veste a camisa. Mas se o jogador de futebol, ele entra no time, fica lá anos, se compromete, tu fica, caralho, esse daí é pica, hein? demitido. Como se você estivesse perdendo a chance de continuar a sua carreira. Você vai literalmente ter que começar do zero de novo em outra empresa. Você deixou de ser senpai para virar o kohai. Você deixou de ser uma pessoa que estava no topo da hierarquia, trabalhando há muitos anos na mesma empresa, para voltar a ser o novato. Lembrando que novato tem salário de novato também. Então, ser demitido Cara, isso não tem lógica, tá vendo? O maluco tem experiência pra caralho, mas se ele trocar de empresa, ele não pode entrar num cargo igual ele tinha. Ele tem que entrar como novato. Isso não tem lógica. significa não só descer na escadinha da hierarquia, mas também descer o seu salário. Muitas pessoas se sentem tão envergonhadas quando elas são demitidas que elas chegam no ponto de não contar para a própria família. Então, por exemplo, um marido foi demitido, não conta para a esposa e ele sai todos os dias de manhã para Fingindo que tá indo trabalhar. trabalhar como se nada tivesse acontecido e a esposa nem faz ideia que, na verdade, ele tá desempregado. Isso não é uma coisa incomum de acontecer aqui. Só pra vocês terem ideia de como funciona a cabeça de algumas pessoas aqui e o quanto isso pode ser pesado pra saúde mental de alguém. Além disso, como os chefes das empresas são pessoas mais velhas, afinal, são elas que estão há mais tempo trabalhando na empresa, isso tem causado muitos conflitos geracional gigantesco com as Esse vídeo do Bakagagi a gente já viu em live, o Samuel Senna. Quando ele lançou o vídeo, na época que ele tava no Brasil, a gente viu. Ah, mulher! pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho japonês, o que acaba obrigando o governo e as empresas para trabalharem em mudar a forma como a cultura trabalhista funciona aqui, porque os jovens não estão mais aceitando ser explorados, né, galera? Por isso, hoje em dia, já é mais fácil você encontrar empresas que são muito tranquilas de trabalhar. E os japoneses mais jovens já não têm tanto essa mentalidade de que o trabalho é a coisa mais importante da vida deles. Hoje em dia, existe até um termo para empresas que pressionam o psicológico dos seus funcionários dessa forma, que é Black Company. Empresas obscuras. Muitas vezes, esses funcionários chegam a dar reviews e relatos anonimamente na internet sobre terem trabalhado em empresas obscuras para que outras pessoas tomem cuidado. Afinal, como eu disse, é pressão. Botou pros membros? Pô, é uma boa ideia. Vou ver se eu boto. É antigo, eu acho que eu nem tinha ainda a tela verde. Vou ver se eu acho. Vou ver se eu acho. Mas provavelmente não vou achar, cara. Foi tanta live que eu fiz. No ambiente de trabalho dessas empresas é perigoso até para a vida dos funcionários. E lembrando novamente que estou falando dos japoneses, a gente que é estrangeiro, mesmo os imigrantes morando aqui, que geralmente empresas que
trabalham estrangeiros já são empresas muito mais modernas e que não funcionam Senão não estaria aceitando estrangeiro, nessas né? normas todas. Apesar do Brasil também ter números altos nisso, é bem visível a diferença quando você mora aqui no Japão. Uma coisa que me chocou depois que eu me mudei pra cá, você consegue perceber no dia a dia do Japão que isso é um problema muito grande. É muito comum, muito mesmo, você tá andando de metrô, em algum momento o metrô para por acidente humano. Então isso é muito comum de acontecer aqui. Era uma coisa que me chocou muito no começo, eu já cheguei a chorar dentro do metrô, porque eu fiquei chocada, assustada. O nosso cérebro, ele aprende a se adaptar com as situações ruins pra você não sofrer, sabe? Não surtar. É que nem o assalto no Brasil. Por que a gente não tem medo, óbvio que a gente tem medo de assalto no Brasil, mas a gente não fica 24 horas por dia, a gente não tem medo de sair de casa por causa disso, porque o nosso cérebro aprende a normalizar. Então você precisa se adaptar de alguma forma. E eu vejo que isso acontece aqui no Japão em relação ao SUI. É foda. Às vezes você vê coisas acontecendo, tipo, esses dias tava rodando na internet um vídeo de uma menina que ela subiu no prédio mais alto lá de Kabukicho, que tem o Godzilla, e ela tava lá tentando do prédio. E conseguiram salvar ela, nada aconteceu, mas assim, são cenas que não são incomuns de você ver aqui no Japão. E infelizmente o governo tenta fazer coisas para prevenir isso, só que são sempre iniciativas voltadas a dinheiro e coisa do tipo. Se uma pessoa tentar fazer isso na linha de trem, o governo cobra um dinheiro, uma multa, digamos assim, da família dessa. O maluco vai lá, tira a própria vida e o governo cobra a multa da família, porque o cara se mata. Porra! Vai tomar no cu, Essa cara. pessoa pro resto da vida dos familiares dela. Um aviso, tipo, se você fizer isso aqui, você vai prejudicar a sua família. Também tem Eles não querem resolver a origem do problema, eles querem evitar que aconteça. De qualquer forma que for as possível. florestas que vocês já imaginam, onde as pessoas muitas vezes vão pra lá fazer isso justamente pra não dar nenhum problema pras famílias, porque se você fizer isso em qualquer local público, sua família vai sofrer com isso, vai ter que pagar multas e etc. Por isso que muitos deles simplesmente eles vão pra florestas. E o cara lá atrás, ó, o cara dando. Olha lá. E nessas florestas a única coisa que você encontra são nada ou plaquinhas escrito pra você não fazer isso, pra você pensar nas pessoas que te amam e essas coisas. Agora, por que as pessoas aqui no Japão não buscam ajuda? O problema da sociedade coletivista. Sobre a questão coletivista, os japoneses têm muito medo do que os outros pensam sobre eles. Então, eles não querem compartilhar nenhum problema pessoal que possa mudar a percepção dos outros sobre si. Além disso, também, as pessoas não gostam de incomodar os outros. E elas acham aqui no Japão que você compartilhar um problema pessoal é incomodar a outra pessoa. É impossível. Assim, todo mundo sente um pouco isso às vezes, né? Quando vai desabafar com alguém, tu acha que tá alugando o tempo da pessoa. Mas é importante, sim, às vezes, você desabafar. É bom. Falar sobre qualquer uma dessas questões aqui do Taca pra fora! Japão sem envolver o coletivismo. É como se você não fosse um indivíduo e sim uma peça da sociedade. Se você é uma peça quebrada, você vai dar trabalho pro outro. Aqui, se uma pessoa, por exemplo, cai na rua e se machuca na frente de todo mundo, geralmente os japoneses vão passar reto e ignorar. Ah, que isso. De novo, muito complexo explicar, mas é literalmente isso. A pessoa caiu no chão, provavelmente ela não vai querer ajuda porque ela não quer incomodar os outros. E você que viu a pessoa caída no chão, vai hesitar de ajudar ela porque você sabe que ela não quer incomodar os outros. Ah, velho, os caras, essa porra, aí é foda, cara. E porque você também não quer incomodar Querendo ou não, é uma grande paranoia coletiva, né? Tem essa ela. pica. Vai que você tenta ajudar e a pessoa fica brava, fica incomodada porque ela não te pediu ajuda. Daí entra outro ponto. Se a pessoa pedir ajuda, os japoneses ajudam. Eles são super prestativos, eles não têm problema nenhum em ajudar as pessoas, desde que você peça. É por isso que o Luffy só ajuda a Nami quando ela pede. O Luffy tá lá vendo a merda acontecer e tá quietinho. Aí quando a Nami pede ajuda, ele vai lá e ajuda. Pra tu ver, né? O Luffy é Mas se você não pedir, mó babaca. eles não vão te ajudar. Muitas vezes isso é confundido com frieza por outros estrangeiros aqui, mas não é frieza. É literalmente medo de incomodar. É, foi o que eu falei, né? Não é que eles sejam frios, né? Eles são mais introspectivos, né? Eles não conseguem se expressar tanto. Essa pica. Caralho, eu tô sempre à frente do meu tempo, né? Bizarro. É fácil de enxergar como alguém que tem essa mentalidade, que cresce com essa mentalidade, consegue chegar na conclusão de que ela é um peso. Então é muito melhor ela acabar com esse peso. Outro problema muito forte aqui do Japão, gente, são os hospitais.
Muita gente pergunta sobre isso, como é a saúde aqui no Japão. E assim, gente, você trabalha, você tem dinheiro pra ir no médico, sim, mas não é de graça. O médico aqui você tem que pagar, e você tem que pagar também o seguro-saúde obrigatório. É mais ou menos um valor de $200 por mês. E além disso, quando você vai no hospital, Por pessoa? Ai. você ainda precisa pagar a consulta. Porra, eu pago seguro e ainda tem que pagar a consulta? Não é caro, a gente acaba pagando só 30% do valor total das consultas médicas, cirurgias, etc. Mas tem coisa que o seguro-saúde não cobre. E saúde mental é uma delas. E o mais chocante pra mim é que até um tempo atrás, o seguro-saúde não cobria parto. Tipo assim, os maiores problemas do Japão, baixa natalidade e taxas de SUI, os problemas que o seguro-saúde obrigatório que a gente paga todo mês não cobre. Agora, quando Tá vendo? Aí por isso os caras não querem ter bebê. É caro até pro bebê uma nascer. mulher dá luz aqui no Japão, o governo devolve todo o dinheiro que ela gastou. Mas você ainda tem que pagar do teu bolso e esperar o dinheiro cair, né? E dependendo da prefeitura, eles não devolvem o valor inteiro, eles devolvem só uma parte. Maldita prefeitura, mano. Tem que derrubar o Estado. Mas em relação à saúde mental, você ainda tem que pagar se você quiser fazer terapia. Muitas vezes o seguro não cobre, mas existem locais que cobre sim, tá? Gente, eu vou entrar num parque agora. Eu acho que vai começar a ficar bem barulhenta, porque tá cheio de cigarra. Vocês podem imaginar, já que a gente tem que pagar para ter acesso à saúde aqui no Japão, não existem clínicas do governo. Todas as clínicas são privadas. O que é um erro. Sei lá, na minha opinião, não deveria existir o conceito de clínica particular. Foda-se. Não tinha que ter essa porra. E eu acho que o médico que é formado, sei lá, em faculdade pública, ele só pode trabalhar em hospital público. Pra poder fuder com os hospitais públicos, os hospitais particulares. Foda-se, é muito radical? Muito radical. Mas essa é uma forma de o investimento na saúde ser algo realmente sério, né? Porque saúde não é gasto, né? É investimento. Porque se a pessoa fica doente e morre, você não tem mais gente pra trabalhar e movimentar a economia, né, porra? Então o valor Também posso estar maluco aqui no meu posicionamento, tem essa questão. é diferente dependendo de qual clínica você vai. E, gente, nossa, isso de saúde É porque, porra, vamos ser sinceros. Hospital particular é uma grande máfia, né? Porra, é um bagulho. É tipo escola particular, mano. Escola particular é uma pica, mano. É uma pica, é uma pica, é uma pica. mental Tinha que acabar também a escola particular, foda-se. Tá ligado? Foda-se. Educação não é pra dar lucro, porra. Educação é um investimento. Foda-se. Não é pra você, tá ligado? Ficar pensando em lucro 100%. Foda-se, eu não ligo. Tem que acabar com o escola particular, hospital particular, bota tudo público, e é isso. Pra tu ver, melhora, vai melhorar. Sabe por que vai melhorar? Porque o fudido lá que é político, ele vai ter que usar o mesmo hospital que a gente usa. Ele vai ter que ir o filho dele vai estudar no mesmo colégio que o garotinho estuda. O fudidinho das ideias estuda, tá ligado? E aí vai tudo ser bom. Vai ser tudo de alta qualidade, porque senão ele tá fugido também. É assim que tem que ser, cara. Tem que botar os caras pra viver a nossa realidade, pô. é um negócio assim, é um Foda-se. buraco. O Japão é o país do Eu sei que é muito radical a minha ideia. Eu sei que isso nunca vai acontecer. Relaxa. É só uma ideia muito radical que não vai acontecer. Ignorem. mundo que tem mais hospital psiquiátrico. Isso não é porque esses hospitais estão preocupados em curar as pessoas, e sim porque eles estão preocupados em ganhar dinheiro. Então, muitas vezes, esses hospitais acabam internando pessoas forçadamente, não querem mais deixar a pessoa sair. Por essas clínicas serem particulares, né? Quanto mais tempo o cliente, Olha essa porra. O cara é internado e fica lá internado sem ter alta. Só pra poder continuar ganhando dinheiro. Olha essa porra, o mano. paciente fica internado, mais o hospital ganha. E tem muitos casos, sim, de pessoas que são presas lá e, tipo, não conseguem sair por muitos anos, só pra elas e a família delas ficarem pagando e o hospital ficar ganhando dinheiro. Pô, isso aqui é uma loucura, desculpa. E eu sei que isso é um problema que acontece muito nos Estados Unidos também. Por esse motivo, as pessoas também acabam tendo medo de buscar ajuda e acabar trancafiada num hospital desses que só quer pegar dinheiro da pessoa e não... Enquanto isso no Brasil, né? Você tá internado, o médico tá... Quando tu tem alta, o médico dá graças a Deus pra poder liberar leito. Porque senão, né? Tu tem que sair pra entrar outra pessoa ali, porra. E tu não sai nunca, não ganha alta nunca. Aqui no Brasil é outros caralho, mano. Não tá nem aí pro tratamento dela. Não levem pro extremo isso que eu tô falando. Eu só tô expondo uma máfiazinha de hospital que existe aqui no Japão. Mas não vamos levar pro extremo e achar que todo médico do Japão quer te internar e não sei o que. Não é assim. Tem muitos médicos que se importam com os pacientes aqui no Japão. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de saber dessas curiosidades. Se você mora no Japão e teve alguma experiência, conta aqui pra gente nos comentários. Tchau! Bom vídeo da Prisa, tá? Tem mais? Tem bônus, tem bônus.
gente, olha, Bom. tem um moço ali que ele tá andando com a filha dele e ele tá com o computador na mão, tipo, trabalhando enquanto ele vai pra casa levar a filha dele da creche. Pra vocês Foda. verem como as pessoas aqui são. Isso é tão normalizado, assim, esse excesso de trabalho, que até em estação de metrô, você tá andando e tem cabine lá de trabalho, que você paga lá pra entrar e trabalhar ali dentro da cabine. Então, tipo, no meio tempo que você tá fazendo uma baldeação entre uma estação e outra, você para na cabine e fica lá trabalhando. Eu cheguei a trabalhar numa cafeteria e era um English café. Então, era uma cafeteria onde as pessoas pagavam pra tomar café com gringos e ficar conversando inglês com eles. E é um negócio que tem bastante em Tóquio e as pessoas gostam de ir pra treinar o inglês delas. É tipo um cat café, só que em vez de ter gato tem estrangeiro. Foda. Foda. Um cat café com estrangeiros, maneiro. Bom vídeo, tá? Adorei, adorei, adorei! Bom demais!